Irmãos, a graça e a paz, bom dia. Irmãos, eu quero abordar sobre um assunto aqui, essa Bíblia, com a Bíblia de Genebra. Eu estou com a Bíblia Nova Almeida atualizada e vou ter com a tradução aqui da Bíblia Fiel. Uma passagem aqui sobre Deuteronômio 28, que quem faz todo o mal, esse diabo que eles pregam e não existe. Deuteronômio 28, 27 e 28. Deuteronômio 28, 27 e 28. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores e com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Então tudo que acontecia naquela época da lei, na época de Jesus, ou antes também da cruz, era tudo ali lei. E o próprio Deus fazia todo este mal. Isaías 45:7 fala isso. Tiago 1, 13, 14, é isso mesmo. Tiago 1, 13, 14 fala, Deus não é mal para ser tentado, nem tenta mal a ninguém. Ele está falando da lei. O ser humano é tentado pela sua própria cobiça. Isso é Tiago falando lá na lei. Que se o seduz, gera o pecado. Qual o pecado? 613 leis, uma das 613 leis. E consumado o pecado, gera a morte. Tiago 1, 12, 13, 14. Tá? Então, tudo, meus irmãos, que saiu da Bíblia veio do Códex Sinaíticos. Eu tiro tudo da Bíblia e dos escritos, dos manuscritos originais que estão na sede do Vaticano, que é a única fonte de consulta fidedigna que nós temos, que é o Códex Sinaíticos. É de lá que eu faço todas as pesquisas e os irmãos da graça também. É a única fonte de consulta que temos. O seu pastor nunca vai te falar sobre Códex Sinaíticos. Por quê? Porque senão ele vai se entregar. Ele vai falar assim, descobriram a minha farsa. Tá? Então, os livros canônicos, tá? Os livros apócrifos, ou da Bíblia Católica, a Bíblia Protestante, igual eles dizem aí, é a palavra de Deus. Então você tira ali do Código Sinaítico. Outra coisa, vamos aqui em Lucas 10, 18. Wellington, então Satanás é opositor, o diabo é acusador, o inferno é sepultura. Por que Jesus então falou que viu Satanás caindo do céu? Então vamos na passagem aqui, ó. Vamos aqui em Mateus 10, versículo 18. E aí nós vamos ver quem é esse Satanás que caiu do céu. Mateus 10, versículo 18. É isso mesmo, Lucas 10, 18. Desculpem, Lucas 10, 18. No Lucas 10, 18 a tradução é melhor. 10, versículo 18. Mas ele lhes disse, ele quem? Jesus falando com os apóstolos ali. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí você vai no Código Sinaíticos, que é a fonte de consulta, porque esses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o que obtiveram mais adulterações. Por exemplo, por que o culto hoje é no domingo? Constantino no ano 300, a primeira era cristã, depois a primeira era cristã. Constantino mudou muita coisa nos livros. E tiveram aí, segundo alguns especialistas e arqueólogos, mais estudantes da Bíblia aí, obteve mais ou menos 400 a 500 mil adulterações. Então por que o culto hoje é no domingo? Porque Constantino adorava o Deus Sol no sábado. Então, para não atrapalhar, ele colocou o culto da igreja cristã, na época católica ali, a igreja católica, ao domingo. Mas o dia do Senhor que fala na Bíblia é no sábado. Né? Tanto é que algumas pessoas adventistas guardam o sábado por conta disso. Mas Jesus é o dono do sábado e ele quebrou isso também. Tá? Naquela época ainda da lei. Então, Lucas 10, 18. Eu via Satanás como caindo do céu. No Código Sinaítico está
Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Como um raio cair do céu. Eu vi o meu opositor caindo ao solo, por exemplo, estou conjecturando. Eu vi o meu opositor caído como se fosse um raio caindo em terra. Isso que ele está falando ali. Somente isso, não é nada de um ser caindo do céu, não. É um opositor que caiu ali no contexto de Jesus na lei. É um opositor que caiu, foi derrubado, uma correção, como um raio cai do céu. É uma comparação que ele fez ali. É somente isso. Não tem nada de um ser caindo do céu, como é ensinado. Mas é uma das maiores fontes de renda. Ninguém vai te explicar isso de forma nenhuma. Então, eu fico olhando aí que os deuses são múltiplos. Tem um deus disso, naquela época, até hoje, né? Tem uns deuses daquilo, mas o Satanás, o diabo, é o mesmo, não muda de nada. Aí vem Zé Pilantra, Maria Mulamba, essas coisas aí, que o pessoal foi uma mulher que trouxe isso aí, essa cultura da África, e nos anos 90 começou essa cultura dentro das sinagogas. Tanto é que eu participava de culto de libertação. Teve uma vez que um bruxo aí, sabe, apertou tanto aqui, ó, que eu falei, eu vou cair, que senão ele vai me derrubar no chão aqui numa porrada. Então, eu preferi, falei, eu sinto muito, mas não estou endemoniado, não. Então eu via muitas manifestações, carne pura. Você chama a pessoa pelo nome, ela para na hora. E vi outras coisas também que não é lícito falar aqui, mas eu desmascaro a pessoa na frente, né? Então é o seguinte, irmãos. Lucas 10:18. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí na Almeida Corrigida Fiel tá, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vi meu opositor como um raio caído, como um raio cai do céu, eu vi meu opositor caindo. É isso que a Almeida Corrigida Fiel, ela vem um contexto mais próximo do Códex Sinaíticos. Então, irmãos, procura lá Gênesis no Códex Sinaítico, procura todo Gênesis. Você vai achar 20, 21, 22, 23 de alguns versículos somente. Porque foram fragmentos, através de fragmentos encontrados, que foi feita a nossa Bíblia, que passou pelo cânon bíblico. E a única fonte de consulta é no Códex Sinaíticos. Então o pessoal fica falando, é como a Bíblia fala isso, fala aqui, tá? De onde saiu a Bíblia? Como é que foi feito o cânon bíblico? Me explica. Porque não foi invenção de um homem aqui não, foi a inspiração de Deus mesmo. Porque hoje se pegar uma pessoa e falar assim, faz um livro desse aí, ela não faz. A Bíblia tem tudo para nós. Tem tudo para nós. Acredita nessa palavra. Eu tenho amigos que não acreditam. Respeito. É um direito deles não acreditarem. Eu tenho cientista político aí que nem acredita em Jesus, fala que Jesus foi revolucionário. Respeito, mas eu acredito. Eu acredito no Cristo ressuscitado. Você acha que eu estou aqui por acaso? A perfeição de Deus. E o mundo não vai acabar. Depois ainda vou fazer uma live aí sobre divórcio, tá? Sobre aquilo que foi mandado para as pessoas perante a lei, lá na lei de Moisés, no Monte Sinai, sobre essa questão de divórcio da lei. Jesus citou e Paulo também citou, mas ninguém nunca soube te explicar. E essa mulher que fica apanhando o marido aí, larga esse traste aí, esse homem fica apanhando a mulher e larga esse traste. Se não tem amor, é melhor cada um viver no seu canto do que colocar os filhos para sofrerem, né? Mas isso é um outro assunto que eu irei abordar. Mas, irmãos, eu vi Satanás como um raio cair do céu, eu vi Satanás caindo. Eu vi meu opositor caindo. É isso que está no literal, no Códex Sinaíticos. Você não vai encontrar outra tradução. Aí eles pegaram isso aqui, adulteraram e colocaram aqui na palavra. Por quê? Fonte de renda. Até hoje não me explicaram, até hoje ninguém me explica Mateus 8:28 e Marcos 5:2, que eu sempre venho falando aqui nas lives. E ninguém explica até o certo momento, até o presente momento, ninguém me explicou até hoje. Por que um lugar é 2 possessos e o outro lugar é 1 possesso? Porque um em Genezaré e outro em Gadara, do Gadareno, né? É a mesma passagem, os livros são sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas e João é os nomes aqui, mas não são os autores não, gente. Não foram eles que escreveram.
tá? E são narrativas de quem escreveu, de quem fez o cânon bíblico, de quem trouxe os fragmentos do Códex Sinaítico e colocou aqui na Bíblia pra gente. Está lá no cofre lá do Vaticano, lá em Roma, né? Então, você acha que eles não sabem a verdade? Sabe, mas deu certo dessa forma. Vamos seguir em frente, irmãos. Não estou matando a fé de ninguém. Eu só quero passar um entendimento que a Bíblia mesmo está passando e que hoje em dia nessas sinagogas pregam de forma erroneamente, enganando as pessoas, colocando debaixo do jugo. Eu conheço muitas pessoas de outras religiões que fazem, ó, eu não acredito em Deus, vou falar sobre aqui, eu sou cientista político, eu sou isso, aqui, tem vários canais aí. Mas o cara aí fala assim, ó, contribua comigo aí porque eu estou falando sobre isso e são estudos técnicos, estudos arqueológicos. Beleza, agora a pessoa que pega isso aqui, palavra, entra numa sinagoga, que a igreja somos nós, e ainda fala que lá é a igreja. Engano os incautos, essa pessoa não tem perdão não. Ela é um satanás, como diz em Apocalipse 2:9. São sinagogas de Satanás. Se você tem uma parte técnica e ganha por isso, tudo bem. Agora, eu pegar isso aqui, igual eu estou aqui falando sobre a graça que é eterna, a graça do nosso Deus é eterna sobre nossas vidas, nós já somos a igreja de Cristo. E pedir para vocês, por exemplo, aqui uma contribuição, eu não entendi a graça. Seja membro, eu não tenho nada disso, eu não sou monetizado, tá? Eu só estou passando o entendimento que a Bíblia nos passa, tá? Para não serem mais enganados. Tem gente que quer continuar, tem gente que não, né? Agora, se tiver só minha filha, minha esposa, ou eu mesmo assistindo meu vídeo, eu continuo, tá? Eu não estou aqui para pedir dinheiro, pedir contribuição sobre a graça de Deus. A graça eterna e Satanás, vou cansando de repetir, não estou cansando de repetir, irei repetir sempre. Satanás opositor, diabo acusador, inferno, sepultura. Jesus venceu o inferno, ele pegou a chave da morte, ele venceu a sepultura, ele não foi lá num lugar pegando fogo não. E nem viu Satanás caindo do céu. Ele viu seu opositor a Cristo, Jesus da lei, um opositor a Cristo caindo, né? Como um raio caía do céu. Somente isso. Então, a pesquisa aí, pergunta ao seu pastor sobre o Códex Sinaíticos, se ele vai te responder, ele vai te enrolar. Senão ele não vai saber de nada. Às vezes tem pastor que nem sabe o Códex Sinaítico. Tem homens de Deus aí sérios que estão ensinando de forma errônea, mas porque aprenderam erroneamente. Mas Deus que vai libertá-los aí e a gente continua fazendo esses vídeos. Mas pergunta aquele canguloso aí, que é a maioria que sabe, se eles vão te falar a verdade. Não vão, amém? Deus abençoe, uma semana abençoada aí, e que o Cristo ressuscitado esteja sobre a vida de cada um.